Tem sido cada vez mais frequente a gente ouvir falar de atentados terroristas, né? Nas últimas semanas teve lá os atentados a Londres, a gente tem aí o Estado Islâmico que cresce cada vez mais, e infelizmente eu acho que esse vídeo nunca vai deixar de ser atual. Eu não tenho perspectivas de que o terrorismo diminua ou deixe de existir, pelo menos num futuro próximo aí. Para muita gente isso daí só tem uma explicação, é loucura, porque não existe nenhum tipo de pensamento racional, não existe uma cultura onde consiga se ver isso como coerente. Então só um problema mental é que explica isso daí. Embora talvez tenha aí um pouco de psicopatia, acho que é difícil alguém que não seja psicopata matar com tanta facilidade outro ser humano, mas a questão é um pouco mais complexa do que simplesmente pessoas com problemas mentais, né? Não dá para afirmar que no Oriente Médio, naquela região, sei lá, por causa do sol, por causa da areia, por causa do vento, tanta gente tem esse tipo de pensamento, muito mais do que em outras partes do mundo, né? Não é uma questão mental, é uma questão cultural e é uma questão de maneira de ver o mundo, de cosmovisão. E isso está relacionado com a maneira com que a pessoa vê a Deus, como que ela compreende a ideia, o conceito de Deus, né? E quando a gente olha para a Bíblia e olha para o terrorismo, a gente consegue entender algumas coisas. Então, segura essa ideia do terrorismo, que a gente vai ver umas passagens bíblicas, entender alguns conceitos, depois a gente volta para ela. Quando você pergunta para uma pessoa religiosa, uma pessoa de igreja, uma pessoa que conhece o mínimo sobre a Bíblia, como Deus criou o homem, a pessoa vai responder assim rapidamente: Deus soprou nas narinas do homem, né? Ele formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e o homem se tornou um ser vivente. É assim que Deus cria o homem e depois tira a costela de Adão, faz Eva e assim por diante, aquela narrativa tradicional da Bíblia. E aí você começa a ler o texto bíblico, abre lá em Gênesis, começa a ler: houve tarde de manhã o primeiro dia, Deus cria a luz, houve tarde de manhã o segundo dia. E lá em Gênesis 1, do verso 26 em diante, você tem a narrativa de como Deus cria o ser humano depois de ter criado os animais lá no sexto dia. E diz assim, no verso 26: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, etc. e tal. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, etc. e tal. E Deus disse ainda, verso 29, eis que tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície, etc. e tal. Toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia. E assim acaba o relato da criação do homem. Ué, e toda aquela história de que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Aí você continua lendo. Capítulo 2, começo do capítulo 2. Assim, pois, foram acabados o céu, a terra e todo o seu exército, havendo Deus terminado do sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia sétimo, santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Acabou o relato da criação. E a gente não tem aquela narrativa da criação do homem feito do pó da terra, Deus soprando nas suas narinas e tal. Será que isso é uma ideia que inventaram pra gente e não tá na Bíblia? Porque a gente viu aqui dia por dia cada elemento da criação e chegou no sexto dia, narra a criação do homem com esses versos que a gente leu. A gente leu toda a narrativa da criação do homem no capítulo 1 de Gênesis. E acabou. Sétimo dia terminou a criação do mundo. E lá em Gênesis 2, a partir do verso 4, diz assim: Esta é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia nenhuma planta na terra, pois nenhuma erva do campo havia sido brotado, porque o Senhor Deus não fez chover sobre a terra, não havia homem para lavrar o solo. E no verso 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E a partir do verso 8 do capítulo 2, ele continua narrando aquela narrativa do Jardim do Éden, a mulher sendo formada e assim por diante. Onde eu quero chegar com tudo isso? Quando a gente lê Gênesis, a gente percebe então que não existe uma narrativa da criação do mundo, existem duas. Uma está em Gênesis 1, do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, a primeira metade do verso 4,
e a segunda narrativa começa da segunda metade do verso 4 do capítulo 2 e vai até o final do capítulo 3, que fala da queda do homem e assim por diante. Quer dizer, a Bíblia conta a história da criação do mundo duas vezes seguidas. Na primeira vez, ela conta com cada detalhe sobre cada dia, o que foi criado e assim por diante. E a narrativa da criação do homem é uma narrativa rápida, de poucos versos. E da segunda vez que a Bíblia fala sobre a criação do mundo, ela se detém mais na criação do homem, com mais detalhes, e fala sobre a criação do mundo em metade de um verso, quando Deus criou os céus e a terra. Quer dizer, duas narrativas seguidas sobre o mesmo assunto, mas com perspectivas diferentes, com aspectos diferentes. É interessante que essa ideia de se contar uma história mais de uma vez, com perspectivas diferentes, é uma maneira de se narrar uma história que é comum na literatura do Antigo Oriente Médio. Então você tem paralelos literários a isso acontecendo em outros registros de histórias do Antigo Oriente Médio. É um recurso que o autor usa para conseguir dar um enfoque em duas coisas ao mesmo tempo. Então, ao invés dele contar a história uma vez só, falando desses dois atributos, ele conta duas vezes a mesma história, cada vez focando em uma dessas duas perspectivas. E no nosso caso, na Bíblia, as duas perspectivas estão marcadas, principalmente em relação à maneira como Deus é descrito nesses dois relatos. Gênesis 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Gênesis 2, verso 4, da metade em diante do verso 4, diz assim: quando o Senhor Deus os criou. Então existe uma diferença de nome aí. No capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 1 inteiro, Deus é chamado de, na nossa tradução em português, Deus, pela palavra Deus. Enquanto a partir do verso 4 do capítulo 2 até o final do capítulo 3, Deus vai ser referido com esse nome composto, Senhor Deus. Com poucas exceções, tem um ou outro verso que aparece só a palavra Deus. E por que isso é importante? Porque esses dois capítulos, eles falam da criação sob a perspectiva de dois atributos divinos muito importantes. E esses atributos são marcados pelos nomes que são usados em relação a Deus. Esse não é um vídeo sobre os nomes de Deus, talvez eu faça um vídeo sobre isso, é um assunto interessante, mas é uma coisa importante aqui para o nosso assunto. Dois nomes são usados, dois nomes diferentes de Deus são usados nesses dois capítulos para enfatizar dois atributos divinos diferentes. O primeiro nome, que é o nome Deus, que aparece em Gênesis 1, verso 1, e em todo o capítulo 1, é a palavra hebraica Elohim, que é derivada da palavra Eloha. A palavra Elohim é um substantivo comum. A palavra Deus, igual a gente usa em português a palavra Deus, tanto para se referir ao Deus bíblico, quanto ao Deus Thor, ao Deus Zeus, Deus Apolo e assim por diante, né? Então, um denominativo genérico para divindades, a palavra Elohim. A própria Bíblia vai usar a palavra Elohim também para se referir a outros deuses. Por exemplo, lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos, quando fala não terás outros deuses diante de mim, a palavra usada é a palavra Elohim. Lo ihi Elohim acherim. Não terá diante de mim outros Elohim. É a palavra que usa na Bíblia em várias passagens para se referir a entidades divinas. Por mais que a Bíblia não entenda que essas entidades são reais, ela se refere a elas, ao conceito de deuses, com a palavra Elohim. Então a palavra Elohim é uma palavra genérica, que como diz, é derivada da palavra Eloha, que significa força, poder, num sentido divino. Então é uma palavra genérica que significa divindade, poder, num sentido geral. Quando essa palavra é usada em relação a Deus, ao Deus bíblico, normalmente o que está se fazendo, o que o autor bíblico está fazendo, é querer enfatizar o aspecto mais genérico de Deus. Deus como o criador do mundo, Deus como poderoso. E a gente usa uma palavra que é a palavra transcendência. Deus como um ser transcendente. Deus como um ser distante do ser humano. Ele é infinitamente maior do que o ser humano. Ele é inalcançável. Ele é muito superior. Ele é Deus. Enquanto lá no capítulo 2, no verso 4 em diante, que a gente tem aquela expressão Senhor, Deus. A palavra Senhor no Antigo Testamento, sempre quando ela aparece assim, na minha versão, que é Ferreira de Almeida,
com letras maiúsculas, ela normalmente está se referindo não à palavra Senhor, como um substantivo comum em geral, a palavra Senhor que a gente usa em português. Mas aí você tem o nome próprio de Deus, a palavra Yahvé, ou Yahweh, ou Yahweh. Ninguém sabe exatamente como se pronuncia esse nome. Aliás, esse nome tem sido alvo de imensas especulações. Talvez eu faça um vídeo sobre isso um dia. Existe uma mistificação fonética em relação a esse nome. Você tem que pronunciar o nome de uma maneira muito específica, senão você está pervertendo o nome de Deus e assim por diante, né? Mas o importante aqui é o seguinte: o nome Yahvé, ou Yahweh, é um nome que aparece só na literatura israelita. Esse nome ele se refere ao Deus israelita naquilo que lhe é peculiar, nas suas diferenças em relação a toda a concepção de deuses, a toda a concepção de divindade de todos os outros povos que estavam ali em volta de Israel quando a Bíblia foi produzida. Quer dizer, se por um lado Elohim se refere a Deus de maneira mais genérica e de maneira mais referente à ideia de divindade no sentido de força mesmo, de poder e de distância entre a humanidade, a palavra Yahweh, a palavra Yahvé, é um nome que se refere a Deus como aquele ser peculiar da literatura hebraica, aquele ser, o Deus bíblico. Ou seja, aquele Deus que te conhece, aquele Deus que forma o homem do pó da terra com as suas mãos, ele molda o ser humano com as suas mãos, ele conversa com o ser humano, ele sopra o fôlego de vida nas narinas do homem, ele cria a mulher a partir de uma conversa que ele tem com o homem, faz o homem perceber que ele está só, ele tira a costela, faz o homem dormir, tira a costela, molda uma mulher e assim por diante. Então, um Deus que tem uma relação muito mais de proximidade, um Deus que tem uma relação de moralidade com o ser humano. Então, um Deus que a gente chamaria, a gente usa esse nome normalmente de imanente. Então existem essas duas características divinas que são ressaltadas aí no capítulo 1 e capítulo 2 e 3 de Gênesis, que seria a transcendência divina, ou seja, o atributo de Deus de que ele é extremamente poderoso e superior e distante dos seres humanos, e a imanência divina, ou seja, é aquele Deus que tem algo de íntimo com o ser humano, ele conhece pessoalmente o homem e ele se envolve pessoalmente, intimamente com os assuntos humanos. E é interessante que na Bíblia, esses dois aspectos divinos, a transcendência e a imanência, que são introduzidos no começo da Bíblia, lá em Gênesis, esse tema dessa dualidade, desses dois atributos, vai permanecer na Bíblia inteira até o final. E na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, normalmente você consegue perceber esse diálogo entre esses dois conceitos com o uso dos nomes divinos. Quando você usa o nome Deus num texto bíblico, você está se referindo mais a esse aspecto transcendente. Quando você usa a palavra Senhor para se referir a Deus, você está se referindo mais à imanência divina. É claro que não é uma relação matemática. Você vai ter textos que enfatizam um aspecto ou outro e não usa necessariamente o nome correspondente a esses dois aspectos, mas é uma relação que você vê em geral na Bíblia, isso é bem perceptível. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, ele me leva a pastos verdejantes, guia-me na vereda da justiça e assim por diante. Então a palavra usada aí é Yahvé, né? Essa palavra Yahvé, por uma questão de tradição, acabou sendo substituída pela palavra Adonai, né? Uma tradição considerou que esse nome era sagrado demais para ser pronunciado, então se substitui numa leitura pública pelo nome Senhor. E assim, por causa dessa tradição, nas nossas traduções do hebraico para o português, também a palavra Senhor, que é a palavra hebraica Adonai, também foi usada para traduzir o nome Yahvé. Mas, por exemplo, se você pegar uma Bíblia de Jerusalém, ele ainda vai trazer o nome Yahvé, onde no original é Yahvé, para fazer essa diferença, porque às vezes aparece Yahvé, Senhor, e aí fica tudo mais confuso. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Normalmente, na literatura profética, né, que é uma literatura que fala de uma relação pessoal de Deus com o seu povo,
né? E é uma literatura que é um tipo de literatura que é típica de Israel. Você não encontra paralelos da forma como é a literatura profética israelita em outros povos. Então, nessa literatura você encontra o nome Yahvé, em grande parte dos casos. Na verdade, as poucas exceções que se tem é o livro de Jonas, que não é exatamente, do ponto de vista literário, não é uma literatura de profeta, mas é mais uma narrativa de uma história. E na segunda parte do livro de Isaías, que tem algumas coisas bem peculiares também. Então, fora esses casos, você tem a palavra Yahvé presente em todos os livros dos profetas no Antigo Testamento. Enquanto a palavra Elohim, ela vai aparecer, por exemplo, em toda a literatura que é chamada a literatura de sabedoria. Então, por exemplo, o livro de Eclesiastes, que você tem muitos paralelos com esse tipo de literatura em outros escritos do Antigo Oriente Médio, se refere a Deus de forma mais genérica. E ele vai se referir a Deus de uma forma mais distante, né? A palavra Elohim, né? Guarde seus pés quando estiver diante de Deus, guarde a sua boca, não fale coisas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Deus está muito distante de você. Tome cuidado, Deus é super poderoso, ele é muito superior. Então você deve se considerar em relação à sua infinita inferioridade em relação a Deus, né? Normalmente esse aspecto é o aspecto ressaltado em relação a Deus na literatura de sabedoria da Bíblia. E a gente tem esses dois atributos divinos que compõem a religião bíblica. Deus é transcendente e Deus é imanente. E esses dois atributos bíblicos, eles são importantíssimos e eles formam aquilo que eu gosto de chamar de uma tensão. Esses dois atributos estão, dentro do conceito de Deus, sempre em tensão, eles estão tensionados, né? Você pode chamar isso de contradição ou de paradoxo também, porque são dois atributos que são opostos, que convivem na mesma entidade. E o importante desse vídeo é justamente compreender esses dois aspectos dentro da religião bíblica. Se você abrir mão de um desses dois aspectos, você tem uma visão distorcida do que é Deus. Deus é infinitamente superior e distante de você, ele é Deus, mas ao mesmo tempo Deus é próximo e íntimo de você e ele cuida pessoalmente da sua vida. Ele é um amigo também. E dá para se perceber em muitas religiões, principalmente nesses últimos tempos, uma rejeição do aspecto soberano de Deus, desse aspecto transcendente de Deus. Isso é muito comum nessas igrejas de esquina. Deus não é visto mais como um ser infinitamente superior, poderoso e aquele que vai trazer juízo à terra. Mas Deus é visto como aquele que cuida da sua vida financeira, que cuida da sua vida amorosa, que está aqui para cumprir os seus sonhos, né? E tudo aquilo. Quando você esquece esse aspecto transcendente de Deus, Deus se torna um amigão. Na verdade, ele se torna mais uma adoração ao próprio ser humano do que uma adoração a uma outra entidade que é separada e diferente do ser humano. E você acaba se relacionando com Deus da forma como você se relaciona com os seres humanos. Você barganha com Deus. Você evita coisas para não deixar Deus triste. E você faz coisas para deixar Deus feliz. É uma visão até infantil de Deus. E principalmente, Deus está a serviço do ser humano. Deus está aqui para te servir, para cuidar do seu conforto e cuidado, para te mimar. É mais ou menos essa a ideia. É isso que acontece com a religião quando a transcendência divina é ignorada e você pensa só na imanência divina. O Deus próximo, o Deus íntimo, o Deus emocional, praticamente. Deus existe para satisfazer uma necessidade emocional humana e nada além disso. Mas existe um outro aspecto de Deus, que é a transcendência. Quando você pensa só na transcendência divina e você ignora a imanência divina, você vai para o outro oposto, o outro lado da moeda. Deus se torna simplesmente autoridade. E todo ser humano acaba se tornando como nada diante de Deus. Ao invés de Deus ser o seu íntimo e estar aqui cuidando dos detalhes da sua vida, se preocupa e perdoa e vai atrás, Deus se torna um ser inalcançável. E ninguém é digno de Deus. Nem, muito menos os infiéis.
Então, se por um lado a religião que só pensa na imanência divina acaba adorando o próprio ser humano, a religião que só pensa na transcendência divina e ignora a imanência acaba matando pessoas em nome de Deus. E talvez seja esse elo que nos falta para compreender o pensamento desses terroristas. A gente tem ido tanto para um lado da moeda que quando o outro lado se manifesta, a gente não consegue entender. O terrorista é aquele que só vê Deus como um ser superior e só vê os seres humanos como seres que são inferiores e distantes de Deus. Eles são irrelevantes do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da grandeza divina. Portanto, em nome de Deus, eu destruo esses seres humanos. Em nome de Deus, eu me destruo. Eu deixo de existir e aqueles que são infiéis deixam de existir. Na verdade, eu que sou fiel deixo de existir para fazer com que outros infiéis deixem de existir, ou seja, tanto o fiel quanto o infiel, eles são colocados na mesma categoria de inexistência, para que Deus não seja incomodado com a diversidade das pessoas, né? Com a diversidade de pensamento das pessoas. Ou seja, Deus é o grande juiz, mas quem executa os juízos de Deus não é ele mesmo, sou eu. Eu executo o juízo de Deus no outro ser humano. Na verdade, é usado tanto a palavra intolerância porque para a mente de um terrorista é intolerante que outra pessoa não pense igual a ele. Ele não consegue conviver com essa ideia. Ele prefere morrer e matar ao mesmo tempo do que conviver com a ideia de que existem pessoas que não acreditam naquilo que ele acredita, né? Que aquele Deus dele não representa nada para aquela pessoa. Mas a antítese do terrorismo não é o outro extremo que a gente vê em tantos lugares. Na verdade, a antítese do terrorismo é a parte mais difícil, que é conseguir conviver com esses dois atributos divinos em tensão, tensionados, um contra o outro na nossa mente ao mesmo tempo. É muito difícil você se colocar diante de Deus e pensar que você não é nada para estar diante de Deus, porque Deus é infinitamente maior que você, e ao mesmo tempo que você é tudo, você é o centro para Deus. Ele deu a vida dele por você, né, do ponto de vista cristão. Ou seja, os dois aspectos, por mais opostos que sejam, eles convivem dentro da relação que o ser humano tem com Deus. E por mais que várias passagens bíblicas enfatizem um aspecto ou outro da divindade, a Bíblia como um todo ressalta essa tensão entre esses dois aspectos convivendo na ideia, no conceito de Deus, na pessoa de Deus. E o culto que é oferecido a Deus tem que levar isso em consideração, né? Então várias passagens falam dessa tensão entre esses dois aspectos. Por exemplo, o Salmo 2, verso 11, que traz uma ideia bastante interessante. Diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Então essa ideia de se alegrar com tremor e temor. Você tem respostas humanas a esses aspectos divinos que são contraditórias e elas convivem juntas dentro do louvor, da adoração com Deus. Você se alegra com tremor, você teme a Deus e ao mesmo tempo você se alegra em Deus, né? E a própria expressão que é usada, temer a Deus, ela tem uma conotação de duplicidade, né? Porque a palavra que é usada no hebraico literalmente é ter medo mesmo, igual em português temer significa ter medo. Então, o homem que segue a Deus, o homem que segue a religião de Deus, digamos assim, na Bíblia é chamado do homem que teme a Deus. E esse temer a Deus é ter medo de Deus, mas ao mesmo tempo é não ter medo de Deus. É um temor sem temor. Você tem medo de Deus, porque ele é transcendente, e ao mesmo tempo você se aproxima de Deus, porque ele é imanente. Então, se por um lado a religião do Deus bíblico é chamado daqueles que temem a Deus, por outro lado, muitas das vezes em que Deus se revela ao ser humano, ele se apresenta com a frase não temais, não tenha medo. Então você deve ter medo e não ter medo de Deus ao mesmo tempo. Na verdade, esse temor que você tem de Deus é um temor diferente do medo comum. O medo comum que a gente tem é o medo de ser destruído e a gente se afasta de algo. Quando você vê uma coisa muito grande, muito maior que você se afasta porque você tem medo. E o temor em relação a Deus é você
tem medo de Deus, porque ele é imenso, ele é muito maior, é superior a você, mas a sua reação não é de se afastar, mas querer se aproximar de Deus. É isso que a gente vê nos casos em que o homem vê a Deus, nas teofanias bíblicas. E a tensão entre a transcendência e a imanência divina vai aparecer em vários outros textos bíblicos. O próprio Jesus, quando vai ensinar o homem a orar, ele começa a oração dele com a declaração dessa tensão entre esses dois elementos. Pai nosso, ele é seu pai, ele é a sua família, você foi gerado por ele, ele te conhece, e ao mesmo tempo que estás nos céus, que é distante. É próximo e é distante ao mesmo tempo. Ele está do teu lado, mas ao mesmo tempo ele está nas alturas dos céus. Pai nosso que estás nos céus. E assim, várias outras passagens bíblicas mostram essa junção desses dois elementos tão opostos. Portanto, pense na sua religião. Como é a sua religião? Como é a sua maneira de se relacionar, de pensar em Deus? Será que você não está muito de um lado ou de outro dessa linha? Será que você não está puxando a corda muito mais para um lado do que para outro? Ou será que você consegue, o que é muito difícil e que é o ideal, ao se relacionar com Deus, levar em consideração que Deus é próximo, é íntimo, está do teu lado e você convive com Ele pessoalmente, mas ao mesmo tempo Ele é Deus, Ele é distante, Ele vai julgar o mundo e Ele é o que tem poder para criar e para recriar todas as coisas.